Da revista número 4, Batalha Espiritual. Hoje, a lição número 6, inimigo número 3, a própria carne. Vamos ler junto esse versículo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Então, nós já temos visto que esses três inimigos, o diabo, o mundo e a nossa carne. Então, semana passada foi o mundo, foi um pouquinho mais difícil de explicar, como é que o diabo usa as coisas materiais, os sistemas, as ideologias e tudo aí que existe como uma ferramenta, e por isso a gente chama de mundanismo, o mundo. Mas hoje a nossa carne, quer dizer, dentro de nós existe algo que nos puxa para o pecado. Por isso que é o nosso inimigo e que a gente também nunca vai vencer, Nunca alguém vai chegar assim e dizer, não, eu já venci a minha carne. A carne ela vai estar sempre viva. Ela vai ser que nem uma cobra que se mata, mas continua sempre mexendo o rabo. Até a gente morrer. Por quê? Porque a gente está nesta carne. A carne, por isso também chama a carne. É o nosso corpo, tem a ver com o nosso corpo. Então, uma vez que Adão e Eva pecaram, o cosmos, quer dizer, o universo, ele mudou de estado, por assim dizer. Ele passou de um estado perfeito para um estado imperfeito, ou seja, que conduz à morte, conduz à destruição e está indo para a destruição. A gente fica mais velho e um dia desse a gente vai morrer e tudo, estraga, as casas ficam velhas, os carros ficam velhos. Por quê? Porque tudo está se desfazendo. Então, todas as coisas elas estão aí, por assim dizer, com esse problema do pecado em si, os átomos, as moléculas. E também nós, a nossa carne, ela também está infectada com essa problemática da destruição, da morte. Só que mais do que isso, dentro da nossa carne existe uma coisa que grita pelo pecado, que clama para fazer o pecado. Então essa palavra carne é de novo um pouco problemática. Assim, problemática quer dizer, a gente não, como na palavra mundo, não se refere ao planeta Terra, assim também com a palavra carne, não se refere aqui aos músculos, enfim, aos tecidos do nosso corpo, mas é mais um sentido figurado, é o que a gente logo vai ver aqui, os desejos, desejos, tem a ver com desejos, quer dizer, 3 tipos de desejos que a gente tem, que a princípio são normais, mas que o diabo usa para cutucar eles, é como o pescador que coloca a minhoca no anzol, ele pega o peixe, mas não foi o pescador que pegou o peixe, na verdade foi o peixe que se pescou, porque ele, lá dentro dele ele tinha a fome que diz, uma minhoca, estou com fome, vou comer. Então, e é mais ou menos assim, o diabo ele consegue levar a gente para o pecado, por quê? Porque aqui dentro de nós existe uma, entre aspas, fome, quer dizer, um desejo que o diabo usa para fazer a gente fazer coisas que são suicídio, que são, a gente se mata a si mesmo, as pessoas estão se matando a si mesmos porque estão indo atrás do que elas acham que é a coisa mais normal do mundo, que é ir atrás dos seus desejos, preencher os seus desejos, porém de modo errado. Nós vamos ver que o desejo, a princípio, não é errado. O desejo de se alimentar, por exemplo, ele é certo, a princípio. E assim, os outros desejos que a gente tem, a princípio, não são errados. Mas quando eles ultrapassam, por isso que eu escrevi aqui, quando eles ultrapassam os limites dos mandamentos de Deus. Deixa eu ver. Eu vou ler aqui Romanos 7:5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7:5. Essas paixões dos pecados,
quer dizer, são os desejos. Nós logo vamos ver que são 3 tipos de desejos, só para facilitar a gente entender melhor da onde que vêm esses desejos, como identificar esses desejos para que a gente possa limitar eles, né? Como, por exemplo, o desejo pela comida, que é necessário, o nosso corpo ele precisa de energia, precisa de, né, muita coisa, enfim, precisa aí de proteínas para construir as células, precisa do alimento. Mas quando esse desejo pelo alimento, quando ele se torna o centro, quando ele se torna um fim e não um meio. Quer dizer, se alimentar é um meio de manter o corpo vivo, um meio de, né, isso que você falou antes de encontrar a vida, a melhor vida, quer dizer, encontrar o objetivo de vida. Por que a gente vive? Para servir a Deus, ou para, né, encontrar a vocação espiritual que a gente tem. Essa é a coisa certa. Por que é que a gente vive? Porque Deus nos criou com um objetivo, um alvo espiritual. E aí tem pessoas que deslocam esse alvo para outras coisas. As pessoas do mundo geralmente fazem isso. Ou seja, por exemplo, tem alguns que deslocam para a questão da comida, que eles, né, acabam fazendo da comida o centro. Tem um ditado que diz, como é que é? A gente come para viver, mas tem pessoas que vivem para comer. Né? E assim vale para muitas coisas, né? Para o trabalho, né? A mesma coisa, a gente trabalha para viver, mas tem pessoas que vivem para trabalhar. É um vício, acaba se tornando o centro. E assim, né? Isso vale para todas as outras áreas da vida da gente. Né? Como, por exemplo, também a questão do sexo, né? Também é uma das áreas dessa questão do desejo, né? Que é uma coisa em si boa, correta, dentro do casamento, mas o ser humano, né? Muitos, ou a maioria, acabam fazendo dele mais importante do que ele de fato é, fazendo ele, né, um fim em si mesmo, a busca pelo prazer. Enfim, seja o prazer de que espécie for. Tem muitos tipos de prazeres e quando a pessoa coloca um desses prazeres como alvo, ele acha que vai preencher a vida dele obtendo aquele prazer. Então, é um deslocamento total do foco. Né? Em vez do foco ser, né, a gente está aqui para quê? Para servir a Deus e ao próximo. Esse é o sentido da vida cristã, servir a Deus e ao próximo. E quando se focaliza num prazer, a busca pelo prazer, então já não se torna mais servir a Deus e ao próximo, mas sim está buscando ali o prazer em alguma espécie de coisa. Então essa carne que a gente chama, né, o apóstolo Paulo usa essa palavra carne para falar disso, para falar né, do nosso corpo depois da queda. E a gente nunca vai vencer isso. A gente às vezes fala sobre o pecado original. O pecado original, quer dizer, o pecado essencial, que quando Adão e Eva pecaram e eles tiveram filhos, esse pecado passou para os filhos dele. E as pessoas acham que é como se fosse, né, como se fosse um vírus ou uma coisa assim que passa para frente quando uma mãe é, digamos, aidética e tem um filho, o filho acaba ficando doente também porque passa, né, na hora do parto ou sei lá, pelo cordão umbilical, alguma coisa assim, passa o vírus, né? Mas não é esse o sentido da coisa. O sentido é isso, é a rebelião. É algo, né, que não é físico, é a rebelião que está agora reinando, o egoísmo. Né? Egoísmo é uma outra palavra para isso, a rebelião, quer dizer, querer se colocar a si mesmo como o centro e não entender que Deus é o rei, que ele é a autoridade. Então, simplesmente isso, nascer com essa ideia, eu sou o centro. E isso que é o pecado. E disso a gente não se liberta, né, até morrer. Dessas coisas dentro da gente, no corpo da gente, que está gritando por fazer coisas fora dos limites, né? Como semana passada eu até falei do chocolate, vamos dizer assim, que parece que é diabólico, né?
porque também, né, exatamente, né, encaixa bem dentro desse assunto. Quer dizer, você sabe que você tem que cuidar da alimentação, procurar se alimentar de forma saudável para manter a forma, porque ser gordo, vamos dizer, tem, né, vários pontos negativos. Quer dizer, nada contra os gordos, mas assim, falando que eu mesmo, né, eu mesmo tenho esse problema de um certo excesso de peso, apesar de que quem olha para mim fala, não, você não está gordo, não, então você só está um pouquinho barrigudo, vamos dizer. Mas eu mesmo sei o sofrimento que é a gente estar sempre carregando consigo uma sacola de 20 quilos, né? O tempo inteiro, em tudo que a gente faz. Então, isso torna a vida mais pesada, cansa mais. Com isso eu posso fazer menos coisas, minha vida rende menos. E isso se origina aonde? Sim, que não se coloca limites suficientes, né, na hora de se alimentar. E não colocar o limite. De ultrapassar o limite. E exatamente esse aqui é o ponto que eu estou tratando aqui nesta lição. Ultrapassar os limites. Em todas as áreas que tem a ver com isso, com os desejos. A gente desejar, a gente olhar para um chocolate e dizer, poxa, mas que gostoso, é isso que eu quero. Mas o cérebro, ele ia dizer, não, calma lá, você já tomou os nutrientes que você já precisava, você já tomou café, você já almoçou, então você já tem os nutrientes, você não precisa disso aqui. Mas tem alguma coisa lá dentro da gente que fala, não, eu quero isso aqui, isso é gostoso e tal. Então, eu creio que o exemplo está certo, não está totalmente errado. Faz parte, né? De a gente ver, peraí, até onde é que é uma necessidade e até onde que é um desejo. Porque também lá no fruto do Espírito, um dos itens era, né, o domínio próprio. E domínio próprio significa isso, você se dominar, você saber até onde você pode ir, até onde você deve ir e a partir da onde uma coisa se torna pecado, se torna, digamos, gula, até onde é uma alimentação necessária e a partir da onde que se torna gula. Isso se aplica, claro, às outras áreas, né? Quer dizer, tem a concupiscência dos olhos. São três que eu às vezes esqueço como elas se chamam. A gente vai ver. No correr desse estudo. E por isso também a importância do crente jejuar. Porque quando a gente jejua, a gente, além de estar fazendo um sacrifício para Deus, além de estar demonstrando para Deus que Ele é importante para a gente, que o jejum ele mostra isso, quer dizer, a gente está fazendo um sacrifício, a gente está, né, deixando de se alimentar, e isso é bem, bem difícil, principalmente nos tempos de hoje, onde que alimento é algo assim bem disponível. Então é um sacrifício bem grande, então isso é algo bem, bem importante. Mas um outro ponto é isso, é treinar o autocontrole. Treinar de a gente dizer não para si mesmo. É isso que é bem importante. As pessoas sem Jesus, muitas delas, né, não sabem dizer não para si mesmas. Não têm limites, não conseguem puxar um freio, não conseguem dizer até aqui. Né? Isso pode, né, digamos, por exemplo, na questão até do consumo. Nós conversamos sobre isso em algumas semanas atrás, a questão de levar uma vida mais simples, procurar racionalizar o que a gente compra, os produtos, os eletrodomésticos, as roupas, o que a gente compra, procurar reduzir ao essencial, para com isso a gente também economizar não apenas financeiramente, mas economizar até os nervos da gente, porque aí tem menos coisas que estragam, menos coisas para jogar fora, menos coisas para tirar o pó, menos coisas... precisa de menos espaço, tua casa não precisa ser tão grande, aí você economiza aluguel e por aí afora. Então economiza em muitas coisas quando se leva uma vida simples, mas que tem a ver com o quê? Com o autocontrole, ou seja, de você sempre pensar, será que eu preciso disso? Será que eu, né, tenho a necessidade disso aqui? Ou é mais assim por um desejo, né, momentâneo e tal, né? É a mesma coisa, né? É o mesmo princípio que está por trás dessa questão da gula, ou da questão de uma sexualidade doentia.
ou digamos, doentia não, uma sexualidade desregrada, a mesma coisa. Quer dizer, tem os limites. Os limites, eles existem e a gente se manter dentro desses limites. E o crente, ele tem a arma para fazer isso, quer dizer, a oração, é o Espírito Santo, é o autocontrole, para ter uma vida regrada e não ser um escravo da carne. Quer dizer, a gente tem essas necessidades de comprar um eletrodoméstico ou uma roupa ou coisa assim, mas não ser um escravo disso, não ser, né, levado por isso, mas controlar isso, dominar a si mesmo. A natureza pecaminosa se manifesta em um estilo de vida específico. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Quer dizer, as obras da carne. É isso, são as pessoas que não têm freios, as pessoas que seguem os seus próprios desejos. É como, né, aquele desenhozinho, aquela imagem do cavalo que está puxando a carroça e o carroceiro está lá com uma vara de pesca e na ponta uma cenoura, né? Então o cavalo, ele pensa, eu, né, vou ser feliz quando conseguir comer essa cenoura, né, maravilhosa, né? E não percebe que ele está sendo usado, né, usado por alguém outro para um fim que aquela outra pessoa quer. E assim as pessoas pensam, eu vou ser feliz se eu comprar essa roupa, ou se eu comprar esse eletrodoméstico, ou esse carro, ou se eu comer um montão de comida, e isso e aquilo. Sendo que, na verdade, estão sendo levados, são escravos, né, são escravos da sua carne, e no final das contas do diabo. Né, porque o diabo acaba... Porque, claro, essas coisas dão prazer. Comer uma comida gostosa dá um prazer. Então, quem gosta de comer muito é porque ele está dando bastante margem a esse prazer. Ele está se entregando ao prazer. Enquanto que um cristão, ele deveria dizer, ok, eu vou comer, eu vou ter aqui minha refeição, que é gostoso, ok, não é pecado a gente ter prazer, mas dentro do limite. Como para me alimentar, tenho aquele prazer. Né? Ou uma roupa, ok, eu preciso comprar uma roupa, preciso me vestir, então, ok, eu tenho esse prazer de ir lá e comprar uma roupa, de vez em quando, a cada meses, uma vez, para substituir as que estragam. Então, tenho um certo prazer, mas controlo isso. Eu não sou motivado pelo prazer, eu apenas tenho o prazer como, né, vamos dizer assim, ok, algo que não é errado, acontece, mas não é aquilo que me move, que me... internamente. E as pessoas sem Jesus, né, como você falou antes, elas estão ali, fazem as coisas por dinheiro, por isso, aquilo, nem sabem por que estão fazendo, e muitas vezes é isso, é o prazer, a busca pelo prazer. Elas acham, fazer isso é legal, fazer aquilo dá prazer, fazer aquilo é interessante, e tal, adrenalina e não sei mais o que lá. Então elas estão sendo vítimas de si mesmas, né, porque essa questão do prazer está dentro da pessoa. O que me dá prazer, né, está dentro da pessoa. O que, né, as papilas gustativas, digamos assim, ou enfim, o que faz a pessoa sentir prazer está dentro dela. Então ela está correndo atrás de si mesma, ela está tentando preencher alguma coisa dentro dela mesma. Mas que não é, na verdade, é falso. Essas coisas, elas não preenchem de verdade. Só quem preenche é Jesus. A carne se manifesta pelo corpo e pela alma. Os desejos do corpo se revelam, por exemplo, no descontrole, nos excessos, nos prazeres, nos deleites, nas bebedices, na injustiça, no assassinato, em brigas, em despudor, em perversão.
Os desejos da alma se revelam, por exemplo, em ganância, maldade, inveja, engano, blasfêmia, orgulho, insensatez, desavenças, ódio. Então, tudo são coisas que revelam isso, que as pessoas estão se deixando levar pelo corpo ou pela alma. Né? Pelo corpo, quer dizer, por exemplo, gostar bastante de comer, eu acho que tem a ver com isso, com algo corporal, com algo físico, com algo talvez, digamos assim, hormonal, digamos assim. É como se fosse um vício. Né? Quem tem agora o vício de usar, sei lá, cocaína ou coisa assim, isso tem a ver com o corpo, porque ali gera alguma coisa nas moléculas do corpo da pessoa quando ela começa a usar, que aí quando ela não usa, ela sofre, ela sente um tipo de sofrimento e ela, não, eu vou usar e aqui alivia, ela se sente melhor. Então isso tem a ver com a química do corpo. E assim essas outras coisas, como bebedices e coisas assim. Então quem bebe demais é isso, quer dizer, quando ele não bebe, o corpo sente falta, a química do corpo está sentindo falta daquilo. Então é um descontrole, é um excesso. E aí a mesma coisa a alma, né? As pessoas, digamos, gananciosas, porque elas acham que o dinheiro vai dar para elas uma certa segurança, elas se sentem inseguras, elas têm medo, e aí elas pensam, se eu tiver bastante dinheiro, aí eu não vou ter tanto medo, vou me sentir mais segura. Então isso vem do quê? Da cabeça, da alma da pessoa. Né? E assim, então o corpo e a alma, eles estão gerando essas necessidades erradas que as pessoas acham que têm. Então é um sistema. Seguir os desejos do corpo, os desejos da alma, ele não segue a Deus. Quem segue esses desejos não segue a Deus, né? Porque Deus, ele nos leva a ter uma vida equilibrada. Aqui, Isaías 1,16: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Isaías 1,16. É só um versículo entre muitos que falam isso, de parar de fazer a maldade, parar de fazer coisas erradas, se purificar. Então, né, um dos títulos desse livro é Batalha Espiritual e Santificação Ativa. Então, quando eu vou explicar para as pessoas o que é santificação, eu sempre falo para as pessoas assim: segura na cadeira, que eu vou te falar o que é santificação. E aí as pessoas seguram na cadeira e eu falo: santificação é autopurificação. Autopurificação. É simples, é uma palavra, autopurificação. Ele diz: purificai-vos, lavai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Então santificação é autopurificação, é parar de fazer coisas erradas, parar de fazer coisas que não agradam a Deus. Né? Então, porque a Bíblia tem um lugar que fala assim que Deus nos santifica. Então as pessoas acham que acontece uma coisa mágica, alguma coisa assim, que pronto, aí nós vamos ser santos e perfeitos. Não é assim. Deus nos santifica porque Ele nos mostra o que está errado. Mas quem tem que parar de fazer o que é errado somos nós. Deus, ele não nos amarra no pé da cama para a gente não fazer coisas erradas. Não, somos nós que temos que refrear nossos desejos. Então, por isso que a santificação é a autopurificação, a gente mesmo se purificar. A luta contra a carne. Então, quando a gente se converte, começa uma luta, porque o Espírito Santo, ele fala para a nossa alma: tem muita coisa errada, tem que mudar. O nosso corpo fala para a alma: mas é tão gostoso, né? É tão legal fazer isso, fazer aquilo, né? Dá prazer. E aí a alma fica lá no meio: o que eu faço agora? Para que lado eu vou? Para o espírito ou para o corpo, né? Então, Gálatas 5,17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Então, nós precisamos decidir: eu vou fazer o que eu quero, ou seja, obedecer a Deus.
E os desejos da carne, eles falam, não, mas fazer tal coisa é tão gostoso, fazer tal coisa, né, te dá prazer, isso e aquilo. E aí, nós temos que dizer, não, eu vou controlar. Eu vou fazer aquilo que eu quero e não aquilo que a minha carne quer, que o velho homem quer, que o diabo quer, no final das contas. A velha natureza, né? A velha natureza é a essência desse problema. A velha natureza não pode ser eliminada durante a nossa vida na Terra, somente pela morte isso acontecerá. Por isso as duas naturezas lutam uma contra a outra. O diabo quer, né, que a velha natureza vença o Espírito Santo. O diabo quer. Então, nós temos que saber que temos que lutar para abandonar o pecado. Se a gente não abandonar o pecado, um crente, se não abandonar o pecado, não vai ser salvo. Ele vai acabar sendo dominado pelo pecado. Um índio velho se converteu a Jesus e explicou esses fatos por uma ilustração. Nós temos em nós 2 cachorros que brigam. Qual vencerá? Aquele que alimentarmos mais. E também no plano espiritual, a vitória depende daquilo com que alimentamos a nossa alma. Coisas espirituais ou mundanas. Então quem fica olhando muito para as coisas mundanas, lendo coisas mundanas, olhando imagens mundanas, olhando as ofertas que o mundo oferece, correndo atrás disso, se interessando por isso, e está alimentando a carne. E se a gente está buscando a Deus, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, cantando louvores, a gente está alimentando o nosso espírito. Então assim a gente vai vencer. Então Paulo ele fala, né, de a gente matar a nossa carne, matar o nosso velho homem. Mas aí tem pessoas que não são, vamos dizer assim, não são fortes o suficiente, tentam servir a 2 senhores, né? 1 Coríntios 3. Então lá na época de Corinto existiam os chamados crentes carnais. E tem pessoas que acham, não, mas veja, em Corinto existiam os crentes carnais, né? Paulo fala sobre os crentes carnais. Mas o que ele quis dizer com isso é o quê? Um crente carnal é um crente que está indo para a perdição. Ele ainda não está perdido. Ele ainda está, vamos dizer assim, as coisas que ele está fazendo ainda não são pecado. Como é que eu vou explicar isso? Que existem coisas que são carnais, mas que não são pecado, ou seja, não são um pecado tão grande que nos joga no inferno, nos condena ao inferno. Alguns falam assim dos pecadinhos, né? Nós logo vamos estudar isso na próxima lição, santificação ativa. Então, como por exemplo o adultério. Então o adultério é um pecado. Então, um crente carnal é um crente que ainda não cometeu adultério, que ainda não se prostituiu, mas que já está lá em seus pensamentos, assim, alimentando essa ideia de talvez fazer um adultério, de talvez adulterar. Então ele está alimentando isso, está pensando sobre isso, mas ele ainda não fez, né? Ou como um crente que talvez lá bebe lá um pouquinho de bebida alcoólica, né? Mas ainda não se embebedou, né? Porque se embebedar é pecado. Ele ainda não se embebedou, né? Mas quer dizer, ele está indo para aquele lado, né? Então, e por isso esses são os crentes carnais de 1 Coríntios. Então tem pessoas que acham, não, Paulo fala sobre os crentes carnais, então quer dizer que existem crentes carnais, então quer dizer que eu posso ser um crente carnal. Não, o que Paulo está falando é isso, ele diz, olha, quem é crente carnal, ele está com um pé no inferno e logo logo vai estar com os 2 pés no inferno. Ele está querendo dizer isso, temos que parar, nós temos que nos decidir, nós temos que puxar o volante na outra direção, ser crente espiritual. Nós não podemos, durante muito tempo, ficar cocheando entre 2 pensamentos. Esse tempo intermediário ali, quando a pessoa está com um pé de um lado, um pé do outro, um pé no caminho largo, um pé no caminho estreito, isso não dura muito. E a maioria das pessoas vão cair para o caminho largo. Essa que é a verdade. Então, por isso, temos que combater, temos que lutar.
É, é como, por exemplo, Coríntios, né? Em Corinto eles estavam lá tendo contendas e dissensões, brigando uns com os outros. Então isso mostrava o quê? Mostrava a carnalidade, mostrava que eles não eram cristãos espirituais o suficientes, porque cristãos espirituais não brigam. Dois irmãos em Cristo de verdade não brigam. Eles, né, oram a Deus, pedem para Deus mostrar o que fazer, eles não vão brigar. Então, o fato deles ter lá contendas e dissensões mostra que eles estavam carnais, que eles estavam dando margem a essas coisas que o diabo, né, gosta, que tem a ver com o quê? Como eu falei antes, os desejos da alma, que é o orgulho, né? Orgulho é uma coisa da alma, né? É uma coisa da carne. Quer dizer, da carne não falando agora do corpo, mas sim na carne nesse sentido figurado que Paulo fala. Então, quando as pessoas brigam, quando os crentes brigam, eles estão mostrando que eles estão dando margem ao orgulho, à falta de amor e coisas desse tipo. Tá. Na última página da lição, e eu só quero, né, eu tinha explicado isso. Os crentes carnais são que ainda não pecaram, mas que a vida espiritual deles já estava bastante esfriada. São como se fossem cristãos nominais, vamos dizer assim. Mas existe daí também os cristãos decaídos, os cristãos que já pecaram, já fizeram coisas que são contra os mandamentos de Deus e aí já estão perdidos. E Paulo em vários lugares deixa isso claro. E quando uma pessoa peca, faz o pecado consciente e se fica naquele pecado, ele perde a salvação. Existem muitas pessoas aqui na Alemanha que estão defendendo aquela ideia, uma vez salvo, salvo para sempre, que é uma ideia antibíblica, que existem alguns versículos, né, que falam sobre eleição, que Deus vos escolheu e tal, e as pessoas pegam esse versículo para criar uma ideia dessa. Não, uma vez que você se converteu, tua salvação está garantida, mas não é verdade. Uma pessoa pode, depois de se converter, pecar, se afastar de Deus. Isso tem muitos versículos que comprovam isso. Só o que Paulo quer dizer assim, quando a gente ama Jesus de verdade, aí a gente pode ter certeza que está salvo, pode ficar tranquilo. Tu ama Jesus de verdade, você não está em pecado, não está em adultério, não está em prostituição, não está roubando, não está brigando, não está... quer dizer, não está, enfim, fazendo essas coisas aqui, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e tal coisa, não está fazendo essas coisas, então tá bom, então tá salvo. Né? Mas Paulo não fala... Né? Até esse versículo, Gálatas 5, 19 e 21, é muito claro. Né? Quem faz essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, se alguém se converte, mas depois acaba fazendo essas coisas, acaba entrando para esse estilo de vida, porque isso é um estilo de vida, vamos dizer assim, não são coisas isoladas. Quer dizer que se um cristão, sem querer, acaba fazendo alguma coisa dessas, brigando, né? Se embriagando talvez, ou enfim, fazendo alguma dessas coisas aqui, não quer dizer que ele vai para o inferno, quer dizer, ele fez sem querer, escorregou, não se lembrou. Mas, agora, quando isso se torna um estilo de vida, quando isso começa a acontecer sempre e sempre de novo, e a pessoa já se afastou de Deus, né? Então é outra coisa. É o ponto número 2 aqui, né? Os cristãos nominais, porque muitos se apresentam como cristãos. Não, eu sou cristão e tal, mas já está cometendo as coisas que são contra os mandamentos de Deus. Né? Porque a carnalidade leva as pessoas a se assemelharem sempre mais ao mundo. E qual é o objetivo do cristão? Ser sempre mais semelhante a Cristo. E seguir o mundo, seguir os desejos da carne, faz a gente ficar cada vez mais semelhante ao mundo e ao diabo. Então, né, essa questão, nós estamos nos tornando mais semelhantes a quem? A Cristo ou ao diabo? Então, o mundanismo, a carnalidade, são instrumentos que o diabo usa para isso, para fazer as pessoas ficarem cada vez mais parecidas com ele.
Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6:8. Quer dizer, se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, se encher cada vez mais do Espírito Santo, se deixar orientar pelo Espírito Santo, seguir aquilo que o Espírito Santo nos mostra, nos revela, aquilo que Ele coloca no nosso coração, quando a gente lê a Bíblia. Então a gente vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Isso significa semear no Espírito e vice-versa. As pessoas que semeiam na carne, ou seja, que vão atrás daquilo que a carne deles, os desejos deles dizem. Com isso está semeando, a perdição. Então, todo aquele que se encontra nesta situação, ou seja, quem está lá no meio termo, quem está lá escorregando, deveria tomar imediatamente uma clara decisão, se purificar de tudo que desagrada a Deus. E existe o risco de decair de Cristo, como os israelitas no deserto, os quais Deus destruiu devido ao seu pecado. Paulo fala em 1 Coríntios 10, Deus destruiu os israelitas. Os israelitas tiveram grandes experiências de fé, foram libertados do Egito e tudo, tiveram grandes experiências de fé, e até Paulo fala lá que foram batizados, quer dizer, claro que eles não foram batizados no sentido cristão, mas assim, Paulo quis dizer assim, olha, tem muitos cristãos que são batizados, que têm até experiências com Deus, mas não vão ser salvos. Assim como os israelitas no deserto tiveram muitas experiências com Deus, foram assim batizados no sentido figurado, por quê? Porque passaram pelo mar, o mar é água, então eles estavam embaixo da água, então é como se fosse assim um batismo, num certo sentido. Eles tiveram essas experiências todas e mesmo assim foram condenados. Por quê? Porque pecaram, porque foram incrédulos, porque não confiaram em Deus, porque não seguiram os mandamentos de Deus, porque não levaram a palavra de Deus a sério, então foram condenados. Então isso é uma prova do quê? De que existe sim, para pessoas que já conheceram a Jesus, existe a condenação. Tá, e a última parte, o último título, Jesus liberta. Jesus nos presenteia o poder do Espírito Santo para que possamos resistir aos desejos e prazeres que nos atraem ao pecado. Romanos 6, 20 a 22. Aqui eu vou ler Romanos 6, 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, 6. Para que não sirvamos mais ao pecado. Quer dizer, servir ao pecado é isso. Seguir, deixar que os desejos da nossa carne nos dominem, que eles comandem o nosso dia a dia, que eles comandem a nossa vida, que eles se tornem o centro da nossa existência. Então isso seria servir ao pecado. E não servir ao pecado é isso, a gente saber colocar limites, saber viver dentro daquilo que Deus quer, não ultrapassar os limites. Quem é nascido de novo recebe a tarefa de matar a carne. Romanos 13, 13, matar a carne. Paulo denomina isso escravizar a própria carne e crucificar o velho homem. Significa isso. Significa puxar o freio. Significa dizer não para si mesmo. É isso que significa crucificar o velho homem. A nossa carne, os nossos olhos, nossa mente, ela diz, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu quero prazer. E aí a gente diz não, não para si mesmo. Porque a gente identifica que tais coisas seriam ultrapassar os limites que Deus colocou. Como eu falei, existem coisas, até um certo limite as coisas são boas e fora desse limite são erradas. Então, como a sexualidade, o limite é o casamento. E assim, todas as outras coisas. O que seria o orgulho, a vaidade, tudo significa ultrapassar. Nós somos importantes, Deus nos criou, mas quando a gente começa a pensar que a gente é a pessoa mais importante do mundo, aí é pecado, é ultrapassar. Eu sou importante, sim, eu sou importante como todas as pessoas são importantes. Isso é certo. Mas pensar, eu sou mais importante que todos os outros, isso é pecado. Então é ultrapassar o limite. E assim, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. O que significa ficar no limite ou ultrapassar o limite.
Jesus venceu todo tipo de tentações, por isso ele pode nos compreender e acompanhar, ajudar a vencer. Jesus sofreu todas as tentações e por isso ele está ao nosso lado. Ele diz, é possível, sim, vença. Né? Existem pessoas que dizem, é impossível viver sem pecado, é impossível não pecar. Né? Ok, claro que é impossível uma pessoa nunca cometer um pecado na vida. É impossível, claro. Uma pessoa dizer, eu a partir de hoje não vou mais pecar até morrer. Né? Não dá, porque a gente sempre vai escorregar, sempre vai acabar fazendo alguma coisa errada. Mas isso são coisas involuntárias, que tem que ir diminuindo no passar do tempo, que a gente percebe, puxa, fiz uma coisa errada. Eu não sabia, não percebi que tal coisa não agradava a Deus. Ok, então aquilo se torna consciente, a gente decide, então não vou mais fazer tal coisa. Aí para com aquilo. Aí passa mais um tempo e descobre que a gente está fazendo uma outra coisa que a gente não tinha percebido que estava desagradando a Deus. Então aquilo se torna consciente, aí a gente decide, então vou parar de fazer tal coisa. E assim vai, a gente vai se purificando a si mesmo no correr da vida da gente. Então isso também tem muito a ver com a nossa relação com Deus. E a gente ter essa sensibilidade de perceber que o Espírito Santo mostra para a gente os pecados. Claro que tem muita coisa que é também concreto. Né? Por exemplo, não adulterar, não matar, não roubar, não cobiçar, são coisas que estão escritas ali. Levar uma vida decente, não usar palavras chulas. Então, muitas coisas que estão na Bíblia, escritas com todas as letras, a gente não precisa ficar perguntando para Deus. O que já está escrito seria até uma ofensa perguntar para Deus, Deus, posso adulterar? Né? Seria uma ofensa, por quê? Porque já está escrito nitidamente que não se deve fazer isso. Né? Então, tudo que está escrito na Bíblia que não se deve fazer, então isso é a base. Isso, né, a partir, né, isso é o ponto de partida. A gente lê a Bíblia, vê o que está escrito ali dentro, o que Deus diz que Ele não quer. Esse é o ponto de partida, mas aí vem coisas depois disso que são coisas que não estão escritas na Bíblia, que estão nas entrelinhas, vamos dizer assim, que são coisas que são o aperfeiçoamento, que são o polimento, vamos dizer assim. E aí é que vai indo para o final da vida da gente. Nós vamos na semana que vem estudar ali um desenho que eu fiz na página 42 que explica isso. Né? O que é quando se converte, antes de se converter, existia o pecado. E depois não vai mais existir o pecado. Vão existir o quê? Falhas, vamos dizer assim. Então, o cristão, ele não peca, ele só faz falhas. Ou seja, são pecadinhos, por assim dizer, são escorregões. Mas ele não faz mais de matar, adulterar, roubar e cobiçar e essas coisas lá. Não, isso não pode. Isso é, né? Isso é aquela base, né? Que a gente tem que saber, o cristão tem que saber. Não, isso são os mandamentos. Os mandamentos não se pode quebrar. As 3 perguntas que nós logo vamos debater. A primeira, discutir diferenças entre carne e corpo. A segunda, por que um cristão carnal está em perigo de logo decair da fé? E a terceira, como vencemos a carne? Aleluia, Deus é bom. Glória a Deus.